Olá, seja muito bem-vindo ao novo produto do PScom, que é o videocast Saúde em Foco. Eu sou Beatriz Lacerda, jornalista e apresentadora do telejornal Cidade Aérea na TV Pajuçara Record, mas hoje eu estarei com vocês aqui conduzindo um papo sobre saúde e sobre a saúde mental. Gente, é tão importante falarmos sobre isso, ao mesmo tempo é raro a gente ver textos, vídeos explicando sobre doenças mentais. E há também um estigma muito grande da sociedade em torno desse assunto. Pessoas que não querem admitir que estão doentes e, muito pior, evitam qualquer tipo de tratamento medicamentoso. Isso é bem comum, é difícil falar do assunto, mas aqui vamos tentar trazer isso de uma forma bem prática e bem leve, para que vocês entendam melhor alguns conceitos. E veja como é necessário falar de saúde mental. O Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é o país mais depressivo da América Latina. De acordo com uma pesquisa que foi divulgada em outubro do ano passado, um artigo na Lancet, a Organização Mundial de Saúde disse que 5,8% dos brasileiros têm depressão. A gente só fica atrás dos Estados Unidos em termos continentais, mas na América Latina, o Brasil lidera esse índice de população depressiva, um pouco mais de 11 milhões de brasileiros, para ser mais precisa, 11,7 milhões de brasileiros têm depressão. E muita gente nem sabe disso, talvez o número seja até maior. Por isso a gente convidou hoje aqui uma especialista para falar do assunto, psicóloga, pós-graduada em Psicologia Clínica e Saúde Mental e professora universitária, a Janaína Diniz. Janaína, ela também é ex-presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de Alagoas e vai explicar para a gente o que é a doença, a depressão, as formas de se tratar e também os riscos da automedicação, que é outro problema sério, hein? Muita gente aí tomando remédio sem precisar ou sem nenhuma prescrição médica. A gente também vai conversar hoje com uma pessoa que teve diagnóstico de depressão, mas fez um tratamento e hoje está muito melhor, nem toma mais medicamentos. É outra vida. É a empresária Rose Barros. Eu começo saudando então a Rose. Seja muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. E também a professora Janaína Diniz. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Então eu trouxe alguns dados para a gente perceber como é importante falar do assunto, né? E também ao mesmo tempo é difícil, porque ninguém quer admitir que não tá muito bem da ideia, que a emoção não está muito bem regulada, ninguém quer admitir que tem depressão. Realmente existe um estigma, um preconceito para falar do assunto. E para a gente entender o que é a famosa depressão, eu já começo perguntando então para a senhora, que é professora universitária, o que é essa doença, a depressão? Depressão é uma condição mental que não é simplesmente aquela tristeza do nosso dia a dia que todos nós estamos sujeitos, né, a sermos acometidos, aquela sensação de impotência. Depressão, ela se configura, a gente já pode pensar numa frequência e na intensidade naqueles sintomas. Né? Nós temos o Manual de Diagnóstico, o Manual Internacional de Diagnóstico, o CID-11 e o DSM-5, onde tem lá os critérios. E aí é onde a gente vai buscar avaliar se a pessoa já está nesse quadro, nesse estado depressivo, como irritabilidade profunda, tristeza profunda, choro frequente, fadiga, falta de energia, desesperança, aquelas atividades cotidianas que a gente tem prazer, pessoas que a gente gosta de conviver do nosso dia a dia, a gente já passa a não tolerar mais, a gente já passa a se isolar, a gente já passa a ter um sentimento de desesperança no futuro, a gente já não tem mais projetos de vida, muitas vezes também acompanhado de pensamentos suicidas. Então, todos esses critérios a gente precisa avaliar para que a gente possa diagnosticar como um transtorno mental. Porque as nossas emoções, como tristeza, como raiva, como vergonha, são inerentes ao ser humano. E todos nós vamos vivenciar esses momentos em algum momento da nossa vida. Mas a gente precisa observar quando esses sintomas estão exacerbados e principalmente fazendo com que a gente não funcione mais socialmente, profissionalmente, academicamente. A gente já tem um prejuízo no nosso dia a dia que faz com que a gente busque principalmente o isolamento. Então, a gente pode trazer essas características, esses aspectos para que a gente faça esse diagnóstico da depressão. E eu já quero trazer, como eu falei, prometi para vocês, o assunto hoje é prático, gente, na prática. E ela vinha me contando, a professora Janaína, que tem pessoas que têm problema na tireoide.
E os sintomas são muito parecidos com o da depressão. Então, às vezes, a pessoa está com um problema na tireoide, não sabe e acha que está depressivo. Exatamente, Bia. E isso é assim, um quadro que a gente precisa prestar bastante atenção, com muito cuidado nos detalhes, porque não é raro chegar no consultório pessoas que já vêm autodiagnosticadas, né? Elas já imaginam elas já imaginam que estão com depressão e trazem todos esses sintomas que eu relatei aqui para você. Então, é muito importante uma anamnese clínica muito detalhada, uma entrevista clínica muito detalhada, para que a gente vá descartando essas possibilidades orgânicas, porque já chegaram pacientes trazendo todos esses sintomas e quando eu perguntei como é que estavam suas taxas, né, quando pedi para fazer um check-up, quando foi ao médico e trouxe os resultados, era um quadro de tireoide e a gente poderia diagnosticar erroneamente e essa pessoa ser inclusive tratada, trabalhada para uma depressão, encaminhada para um psiquiatra passar medicamento e ela fazer todo um percurso de tratamento equivocado. Isso iria gerar agravamento na doença, surgimento de outras doenças. Então, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento médico, esse olhar, esse olhar clínico, essa escuta apurada, para que a gente não caia nessa armadilha. Isso também diz da qualidade dos profissionais que estão no mercado, né? Porque se é um profissional que está bem preparado, ele vai ter o cuidado, né, de perceber tudo isso. Pelo menos é o que se espera de um bom psicólogo, né? Que ele não vá taxando ou diagnosticando a pessoa só por alguns sintomas clássicos do que seria, teoricamente, uma depressão, mas no fundo não é. Isso, e é muito importante, por isso que eu falo nesse olhar clínico, nessa escuta apurada, né, e através dessa escuta, porque eu costumo dizer, inclusive aos meus alunos, né, tão importante quanto saber perguntar, é saber escutar a resposta, né, então nessas respostas pode estar justamente aquilo que ele aliena, o paciente ali está alienando, e a gente, enquanto profissional, a gente precisa investigar, histórico de medicamento, se a família tem histórico de transtornos mentais, como é que ele, inclusive, também percebe essa doença. Que não tem uma causa só, né, professora? Multifatorial. É uma doença multifatorial. Então, tem a questão da genética, que influencia. Perfeito. Tem a questão da biologia mesmo, dessas desregulações. Sim. E tem o fator social, das nossas interações sociais. Perfeito. Então, pode vir de algum desses âmbitos aí, né, o início da doença. Exatamente, pode vir de algum desses âmbitos. São situações onde a gente precisa fazer uma investigação muito profunda para que a gente identifique, como eu falei anteriormente, faça esse direcionamento adequado. Dentro desses aspectos da depressão, existem digamos assim, subcaminhos, digamos, não só a depressão maior. E isso é um outro processo para que a gente tenha que averiguar com muita cautela, porque existe a depressão maior, que é a mais comum, mas também a gente tem outros tipos de depressão. Temos a depressão pós-parto, a depressão situacional, aquela depressão onde existe um foco, onde a gente pode pontuar, tipo a perda de um emprego, um divórcio, a perda de um ente querido. Existe a distimia, que é um tipo de depressão mais leve, mas ela é crônica e leva um tempo maior de duração, né, em torno de 2 anos. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Por isso, essa entrevista de anamnese é extremamente importante para que a gente possa observar o prognóstico, né? Tanto o prognóstico como a evolução desse tratamento, os encaminhamentos que a gente pode também direcionar. Se eu vou direcionar um clínico, se eu vou direcionar também para fazer um trabalho concomitante, se eu vou direcionar um clínico, se eu vou direcionar um psiquiatra. Tudo isso a gente precisa averiguar. Exato. Então, gente, o risco de alguém ficar deprimido aumenta com pobreza, desemprego, com fatos pontuais da vida, como ela citou, como a morte de uma pessoa próxima ou o fim de um casamento, também com uma debilidade, uma debilitação física ou por problemas causados pelo consumo de álcool e drogas. E segundo a OMS, as mulheres apresentam 2 vezes mais chances de terem o diagnóstico da doença do que os homens. E um exemplo dessa estatística é a Rose Barros, empresária que está aqui comigo. E eu começo perguntando para você, Rose, se você demorou a entender que estava depressiva. Eu demorei um pouco porque eu confundia com o meu estado de vida. Então, assim, associar ser mãe, ser empresária e ser mulher
é uma grande jornada. Então, eu achava que era devido ao meu estilo de vida. E eu comecei a observar, mas foi quando começou a acontecer alguns episódios que fugiu da normalidade, onde eu já não estava conseguindo executar minhas atividades de trabalho. Eu chegava a ir ao meu trabalho, mas quando chegava na porta, eu arrumava alguma desculpa e já não conseguia executar minhas atividades. Então, eu estava perdendo o foco dos meus objetivos. Eu sempre fui uma mulher de sonhar, de ter objetivos, e eu comecei a descobrir que eu não estava sendo a mesma Rose. Eu estava perdendo esses objetivos e deixando meus sonhos de lado. E junto com isso, o meu trabalho também não estava fluindo, eu não estava conseguindo ser a mesma Rose dentro do meu trabalho. E aí foi quando eu busquei ajuda de um Começou pelo profissional. psicólogo mesmo? Comecei pela psicóloga, mas ela também viu a necessidade e me encaminhou para um psiquiatra. E aí eu fiz terapia conjunta. Foi quando eu precisei fazer o uso da medicação. Conjunta que você diz é com O psiquiatra psicólogo e a e a psicóloga. psiquiatra. Sessões diferentes. Sessões diferentes. Tá. E aí fazendo uso de medicação e indo semanalmente para a terapia. Uhum. E você aceitou facilmente essa questão da medicação? Aceitei, não tive dificuldade de aceitar e logo vi o resultado. Quando eu comecei a fazer uso da medicação, a primeira semana não, mas a partir da segunda semana eu comecei a descobrir a Rose que eu era há 2 anos atrás. Então comecei a sentir vida. Eu comecei a sentir que tudo aquilo que eu sentia não fazia parte da Rose. E aí fui ficando bem. Você diz assim em termos de ideias e também de disposição para fazer atividades laborais normais? Sim, Que diferença você sentiu com o uso em do todos os medicamento? sentidos, porque no processo em que eu não estava bem, eu tinha fadiga. Fadiga, eu acordava assim com os braços doendo muito, o corpo muito dolorido. Então, assim, era aquele peso, a vontade de sair, de se relacionar com as pessoas também. Estava bem difícil. Eu cheguei ao estágio de me abusar das pessoas, sem motivo. Que pessoas? Em geral, Família também? também. Então, assim, não era significativo, não era importante participar dessas atividades, onde às vezes eu recebia convite de amigas, aí eu dizia, ai amiga, eu hoje não tô legal, não tô com a energia boa para dividir com você. Porque eu sempre gostei de dividir bons momentos e boas energias. E naquele momento, uma das minhas reações era não dividir aquilo que eu via que não estava legal comigo. Eu precisava ficar bem, Se isolar. se isolar. Aí começa a se isolar. Mas em contrapartida, eu também não queria, não é a Rose que eu quero ser, eu não posso ficar aqui. Então, Reagiu. reagia, levantava, tomava um banho, ia para a academia, a atividade física foi fundamental também nesse meu processo de tratamento, me ajudou Foi muito. o médico psiquiatra que reforçou com você que tinha que fazer, que não podia faltar? Sim, por conta eu tanto fazia academia, como eu busquei atividade de alto impacto. Então, quando eu ia para o cross, comecei a fazer boxe também, então assim, para mim era uma sensação assim de vida, eu saía outra Rose dali. Que coisa, né? Interessante, Era né? associado a... É como se fosse uma pílula de bem-estar. Isso mesmo. E era associado, ele falou que realmente tinha ligação direta, a questão dos hormônios, os neurotransmissores, ele explicou na parte médica, com os termos médicos melhor, Aham, e aí aham. foi quando eu comecei a compreender. E aí me ajudei. Outro ponto importante na minha parte do tratamento, eu descobri que estar conectada com a natureza é bem importante. Então, eu comecei a poupar minha energia com momentos que me faziam bem. Então, fazer uma caminhada ao ar livre era muito importante. Como também me privei de algumas coisas que não estava fazendo bem para mim naquele momento. Por exemplo, Estar perto de algumas pessoas, ambientes agitados. Então, eu preferi ficar, tipo assim, mais família, me guardar mais um pouco, dividir minha energia, poupar um pouco a minha energia, que não estava bem. entendi. Você conscientemente foi fazendo essas escolhas, né? Isso. Você notou perto de quem você não ficava legal e, embora eu acho que tenha sido duro para você ter que evitar, foi uma estratégia que você
não abriu mão, você investiu nisso, de aqui eu vou ficar bem, nesse lugar, nesse dia, nesse ambiente, mas ali não, Isso. então melhor não ir. Sim. Muito interessante, né? Esse papo que tem muito ainda a ser comentado, só é possível graças a alguns parceiros. E é sobre os nossos parceiros que eu quero conversar agora e falar deles, né? Porque veja como é relevante ter esse momento aqui. Então, hoje a gente tem a parceria Saúde em Foco do SESMAC, né? O Centro Universitário SESMAC, que tem mais de 50 anos de ensino no mercado alagoano, que formou várias gerações. Estamos aqui com a professora Janaína Diniz, que é inclusive professora do curso de Psicologia do SESMAC, que está aqui para falar, né, também da importância que o curso tem e a procura, que eu vou até perguntar para ela se tem crescido a procura pelo curso de Psicologia, professora. Muito, muito. Cada vez mais crescente. Nossa sociedade, a gente pode dizer que está muito adoecida, né? Uma exaustão. A gente sabe que a gente está numa época acelerada, as pessoas querendo resultados imediatos. E a gente sabe que é uma profissão do presente. Tem muita gente que diz que é a profissão do futuro. Eu digo que é a profissão do presente e do futuro. Muito interessante. Então, turmas cheias e a tendência é essa, mercado aquecido para quem quer ser um profissional de psicologia. E também, graças ao Laboratório Proclínico, estamos realizando hoje aqui o videocast Saúde em Foco. O laboratório que tem como lema, nosso jeito é cuidar. Então, já agradecendo aqui aos nossos parceiros, eu retomo o nosso papo, falando agora sobre medicação, professora Janaína. Se buscar um atendimento terapêutico é difícil para algumas pessoas, eu arrisco dizer que para os homens é mais difícil admitir que vai para o psicólogo. Então, aceitar um tratamento medicamentoso eu acho que é mais difícil ainda, né, para as pessoas, aquela coisa de, não, eu não vou tomar remédio para depressão. Não, quero não. Não vou gastar meu dinheiro com isso, não preciso disso, tá bom a terapia, eu não vou tomar remédio de jeito nenhum. E não tomam remédio por puro preconceito. Preconceito. Tanto a busca para o profissional de psicoterapia, o psicólogo, como para o psiquiatra, por meio do uso de medicamentos, ainda existe um estigma, um preconceito muito grande, associado a, será que eu estou enlouquecendo? Será que isso é coisa de maluco? Será que isso é coisa de doido? E isso é muito associado ainda nos dias de hoje. Infelizmente, a gente já vem com grandes avanços em relação a essas situações, e eu costumo sempre perguntar, e é um trabalho muito de psicoeducação com os meus pacientes, quando eu vou encaminhar para uma avaliação psiquiátrica, para saber, sobre essa necessidade, que a minha hipótese, por exemplo, é que seja associado, como a Rose fez, um trabalho associado, psicoterapia e psiquiatra, para que seja também utilizado os medicamentos, e as pessoas, muitas vezes, também não é raro, são muito resistentes. Não, mas é como você falou, aqui só a psicoterapia está bem, eu consigo voltar ao meu equilíbrio dessa forma. Eu digo, a gente precisa chegar a um nível de consciência que, em determinados momentos, a gente só consegue com o uso da medicação, que foi como a Rose fez. Teve um processo muito efetivo da psicoterapia, com reflexão, com autoconhecimento, mas chegou um momento onde ela solicitou que fosse encaminhado para um psiquiatra, para uso desse medicamento, para que pudesse estabelecer um tratamento efetivo, um tratamento eficaz, onde o remédio tem seu lugar, sua vez. Eu sempre costumo perguntar para quê, por quê e como. Por quê? Um profissional vai explicar o porquê, como a Rose bem falou. Para que eu estou tomando? Para melhorar as minhas condições, como a Rose falou, eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero voltar a ser a Rose que eu era antes, então eu preciso ter muito bem definido para que eu estou tomando esse remédio, E como eu vou tomar esse remédio? Com a prescrição médica de um profissional qualificado e sendo monitorado também. Tem um prazo, assim, de quanto tempo a pessoa fica tomando comprimido? É muito relativo. Isso depende de pessoa para pessoa, A Rose destacou aqui que teve uma resposta rápida, muito boa, uma resposta rápida. Tem pacientes que demoram um pouco mais, tem pacientes que o organismo não se adapta a esse medicamento, a dosagem precisa ser mudada, alterada, ou o medicamento precisa ser mudado. E também tem agora a gente também precisa lembrar que nem todo mundo precisa de medicação. Então, eu costumo sempre fazer, eu entro naquela anamnese, naquele processo, naquela escuta apurada, naquela análise bem aprofundada, porque tem umas pessoas que a gente pode tentar fazer um trabalho, não necessariamente com a medicação, e porque eu costumo dizer que a depressão, por exemplo, que é o nosso tema de hoje,
não se trata, não se cura, a palavra não é curar, mas cuidar. Nem sempre a gente pode curar, mas a gente pode cuidar, né? Então vamos usar essa palavra cuidar. Nem sempre não é como cuidar de uma pneumonia. Toma um remédio que passa. A gente precisa falar, a gente precisa processar, elaborar os nossos sofrimentos, as nossas dores, né? Então a gente precisa saber quando cabe esse remédio. Aí entra a automedicação, né? E por isso que eu estou dizendo isso também, fortalecendo esse aspecto, porque às vezes a nossa sociedade está numa situação onde não se permite mais sofrer algumas dores, as nossas perdas. Por exemplo, eu tive a perda de um ente querido, e eu não me permito mais chorar, sentir essa dor. Isso é inerente ao ser humano. A gente precisa vivenciar as nossas dores. Os lutos, as dores. Não é tomar um remédio para passar. Isso faz parte da nossa vida. A gente também tem que passar por esses processos muito desconfortáveis. Inclusive de medo, de ansiedade. Até porque a ansiedade, quando ela não é exacerbada, ela nos protege. Vou trazer agora aqui uma pergunta. Quero saber se é mito ou verdade, a professora Janaína. Muitas pessoas não querem usar um medicamento para tratar uma depressão com medo de ficarem viciadas, dependentes daquele remédio para depois ficar bem o resto da vida. Eu só vou ficar... A minha pergunta é, mito ou verdade? Usar um medicamento antidepressivo vai me causar um vício? Depende da forma como você está utilizando. Se você está utilizando da forma como foi prescrita, monitorado com um médico de confiança, de qualidade, como eu falei anteriormente, quando você sabe para que, como e por que você está tomando, quando você não exagera, né? Porque às vezes o médico prescreveu uma quantidade X e você percebe que não está na quantidade suficiente, vou aumentar essa dosagem, vou tomar mais dias do que o prescrito. Isso é um grande perigo. É um grande perigo. Existem pessoas assim, como outras situações de doenças, outras doenças, onde você vai ser preciso você tomar o remédio para o resto da vida. Se você está com um problema de coração e esse problema é contínuo e você vai procurar um cardiologista que vai prescrever um medicamento para o coração e você precisa usar o resto da vida, você vai usar o resto da vida para lhe causar uma qualidade de vida, um bem-estar, lhe tirar daquele sofrimento que estava ali sendo apresentado. Assim também com transtornos mentais. Outras vezes não. Rose é um exemplo que está aqui conosco. Rose disse que hoje já não faz mais o uso do medicamento e está seguindo a sua vida bem, percebe-se esse bem-estar e essa qualidade de vida que ela já descreveu aqui para a gente. Então, depende muito da situação. São casos muito subjetivos, muito individualizados. Perfeito. E já que o assunto da gente é medicação, agora eu quero trazer um outro tema. Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, a comercialização de antidepressivos e estabilizadores de humor cresceu cerca de 58% entre os anos de 2017 até 2021. Janaína, o que está por trás desse crescimento assustador do uso de medicamento antidepressivo, estabilizador de humor, e qual é o risco da pessoa se automedicar nesse aspecto? A gente tem dois caminhos aí. O primeiro caminho que a gente deve observar é a perspectiva de hoje a gente está conseguindo, por meio de avaliações sérias, alcançar diagnósticos que antigamente a gente não conseguia alcançar, né? Então, hoje, cada vez mais se fala sobre o assunto, quanto mais se fala, mais se conhece o assunto, mais se previne, mais se combate. Então, as pessoas hoje estão buscando esses profissionais, que antes era de desconhecimento geral da sociedade, as pessoas apresentavam alguns sintomas, não sabiam o que tinha, não se falava sobre isso, e esse assunto ninguém comprava o remédio, nem se medicava. Nem se medicava, nem se tratava, né? E aí, hoje, as pessoas já procuram esses profissionais, já têm esse entendimento, já se faz uma avaliação neuropsicológica, psicológica, onde se traz um resultado efetivo e, quando há necessidade, faz essa indicação terapêutica por meio de remédios. Então, esse pode ser um caminho das pessoas hoje estarem se medicando mais, porque hoje é apresentado o maior número de diagnóstico. Assim como precisamos ter muito cuidado com esses
tantos diagnósticos, porque às vezes a criança, por exemplo, está numa condição de criança, numa condição infantil, de brincar muito, de pular, de gritar, e esse menino é hiperativo, esse menino precisa ficar quieto, e esse menino está no seu ambiente e na sua natureza mais sadia possível. Mas isso pode ser também visto como uma inadequação e a gente precisa se preocupar. TDAH, se eu estou passando por algum episódio difícil na minha vida, e estou sim com dificuldade de concentração, de atenção, minha memória não está tão boa como estava há 3 meses atrás, e eu já associar isso a um déficit de atenção e buscar remédios para me medicar, ou querer muita produtividade, né? Uma vida que me exige celeridade e eu preciso dar respostas a essa sociedade que me exige essa produtividade, e eu vejo que a minha colega, os meus colegas estão produzindo, estão postando nas suas redes sociais, estão se dando bem em concursos, e por que eu não? Estou dessa forma, então vou buscar um remédio sem diagnóstico. Pessoas, inclusive, diagnosticadas com TDAH, com dificuldade de exercer o seu tratamento absoluto, porque existem falta de remédios em farmácias, porque as pessoas estão em busca desses medicamentos. E, às vezes, não sei como buscam, mas de forma indiscriminada, tomando esses medicamentos. Mas isso é muito sério, sabe, Bia? Porque causam efeitos colaterais. Por isso que eu falo sempre numa avaliação muito precisa de um médico especializado. Eu vou falar sobre essa coisa do efeito colateral já já. Tá. Mas então a gente sabe que tem várias coisas por trás das pessoas buscando mais remédios, é porque realmente hoje se diagnostica mais. Então a venda também cresceu. Sim. Por outro lado, tem gente que está tomando para ter alta performance. É Sim. diferente. A gente vai falar sobre esse risco já já. Sim. Queria voltar a conversar com Rose para falar sobre esses efeitos colaterais das medicações. No seu caso, você chegou a ter qualquer queixa para fazer por ter buscado um tratamento farmacêutico? Você tem queixa de remédio? Foi ruim em algum aspecto para você? Não foi ruim, não tive efeitos colaterais. Inclusive, o psiquiatra, ele explicou, como a professora Janaína explicou, a questão da adaptação. Então, ele explicou que era todo um processo, que era um tratamento de paciência, porque teria que acertar a medicação na dosagem certa. E eu tive a sorte de que o médico acertou na dosagem certa e o meu tratamento foi super tranquilo. Como é que foi para sua família quando você disse assim, ou você compartilhou, né? Se é que você compartilhou que estava fazendo um tratamento completo. Como existiu uma resistência minha, eu precisei um pouquinho de um empurrão da mãe e da irmã. Alguém da família se envolveu um pouquinho e disse assim, não, é necessário você ir. Mas eu não tive, apesar de existir muito assim o preconceito da sociedade quando trata-se de tomar medicação, eu não tinha isso. E eu dividi, inclusive, muito isso com minhas clientes. Eu dividia sempre no meu trabalho. Você trabalha com moda? Com moda. Então, assim, eu sempre tinha a oportunidade de chegar uma cliente. Na sociedade que vivemos, às vezes a gente dividir um assunto desse, você está ajudando alguém. Então, assim, era muito isso. Era um assunto que se tornava normal. E para mim não era vergonhoso e nem tinha preconceito em dividir o uso da medicação. Eu enxergava como uma forma até de ajudar, porque devido à resistência de algumas clientes, como eu percebia, ajudou. E eu não tive efeito colateral nenhum. Você chegou a motivar alguém a se tratar depois da sua experiência? Sim. Como foi para a pessoa? Ela chegou a dar um feedback para você depois? Olha, Rose, eu marquei, viu? Eu fui para o médico, eu também estou me cuidando, como você fez. Você teve... Então, é porque existe essa certa rejeição de achar que vai ter que tomar remédio para o resto da vida, de achar que vai ter a dependência. Eu, por exemplo, quando comecei, eu estava tão mal que eu pensava assim, Deus, perdi minha saúde mental. Então, naquele primeiro momento, eu imaginava que ia tomar remédio para o resto da vida. Mas como a professora Janaína falou, que existem as exceções. E eu sou uma. Hoje eu até brinco com minhas amigas. Eu tomo água para dormir. Por quê? Porque eu fazia uso de medicação para depressão, para ansiedade e para dormir. Hoje eu tomo água. E é isso. Que maravilha, que bom saber dessa naturalidade, né? Com que você conseguiu conduzir o tratamento e também com a sorte de ter sido
conduzida por um bom profissional, Sim, né? sim. Uma pessoa que deu a dose e o medicamento certo. Sim. E que deu tudo bom para você. Agora, você falou agora assim, um termo, meu Deus, eu perdi a saúde mental. Sem querer que você se exponha, eu queria saber Sim. que tipos de pensamentos te ocorriam para você chegar a dizer uma coisa dessa sobre você mesma, que perdeu a saúde mental. Você estava pensando em quê? Porque eu passei a me sentir inválida. Eu me sentia assim que eu não estava nenhuma das atividades que eu gostaria de executar, eu conseguia concluir. Por exemplo, Atividade de mãe, atividade de mulher, de dona de casa, de empresária. Então eu via que estava deixando de lado as minhas atividades. Eu não estava conseguindo ser a mesma Rose. Foi quando eu também comecei a ter medo, porque eu passei a perder meus sonhos. E se eu não tenho sonho, eu não tenho objetivo. Eu sempre fui muito assim. agora você passou 2 anos, não, 1 ano até buscar ajuda Isso, médica. isso. Mas eu demorei, porque eu associava assim, é uma fase. Tá ligado ao estilo de vida, a algumas dificuldades, isso vai passar. Até ali eu não sabia que estava com problema. Foi quando começou a existir episódios que eu vi que não era normal. Comecei a apresentar as crises de ansiedade, que até então eu não tinha. Inclusive de eu estar dormindo e acordar com o coração disparado, achando que ia morrer ali. Sério? Eu Isso achava que ia ter um aconteceu? problema de coração, porque eu não sabia como era uma crise de ansiedade. E aí foi Você acordou passando mal. passando mal, coração disparado, disparado, disparado. Eu achava Meu que, Deus. como eu não sabia que era uma crise de ansiedade daquela forma, então eu disse, vou morrer do coração agora. E aí logo em seguida veio a vontade de chorar, 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 chorei, 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 chorei. E aí eu vi que não estava bem. E comecei a ficar tendo essa crise de ansiedade com mais frequência. Teve em público alguma vez? No lugar público? Sim, eu estava desembarcando, eu estava no avião e eu estava... Comecei a meio que me sentir mal. Quando eu desembarquei, quando eu estava indo para a sala do desembarque, ali eu passei mal. Desceu do avião? Desci do avião e ali eu já comecei a passar mal. É o quê? Aí, Tremor? primeiro sintoma, coração disparar, muito, muito acelerado, um pouco de tremor e logo em seguida uma crise de choro. Você chora como se não houvesse amanhã. Os pensamentos também, eles ficam confusos. Você estava acompanhada nesse dia? Estava. E a pessoa soube o que fazer para tentar te ajudar? Me sentou Aham. e ficou aguardando que eu acalmasse, ofereceu água, mas até então a pessoa também estava sem entender o que era aquilo que estava acontecendo. E você também não sabia explicar? Não, porque eu ainda não tinha buscado ajuda e não tinha Hum. diagnosticado como de fato aquilo era uma crise de ansiedade. Meu Deus. Depois disso, você chegou a ver alguém tendo um episódio parecido e você disse assim, pensou, eu já passei por isso, eu sei o que é. Você já viu? Já. E hoje eu tenho, apesar de não estar mais fazendo tratamento, mas eu tenho bastante cuidado. Quando eu vejo que tem algo que não está me fazendo bem, eu já procuro me poupar disso para que eu não volte ao que era. Eu tenho esse medo, ficou isso, entendeu? Eu tenho esses cuidados. Pois é, esse cuidado. E vamos continuar falando de cuidado, mas agora no sentido de pessoas que estão assim, buscando de forma errada esse cuidado, quando se automedicam, quando aumentam por conta própria a dose do seu remédio. E o pior é gente que nem precisa de remédio e está tomando. Eu vou falar alto, que tem um monte de gente agora que vai ver esse trecho desse podcast, sobretudo uma geração bem jovem, que está tomando vários remedinhos para ter alta performance. Ah, porque hoje eu preciso ler um artigo inteiro, eu tenho que ler muitas horas, porque eu tenho muitas contas para fazer na minha empresa, vou fazer um balanço de caixa, eu tenho que estar hiper concentrado e para isso eu já sei, vou tomar aquele remédio. Afinal, uma vez na vida eu tô na morte e não faz mal. É mito ou verdade, doutora Janaína, que a pessoa não tem prejuízo se tomar remédio assim esporadicamente? É mito. A verdade é que pode ter sérios prejuízos, sim, como desencadear. Se não tem algumas doenças, pode ser que surjam algumas doenças. Pode ser que potencialize algumas doenças já existentes ou pré-existentes. É extremamente perigoso você fazer esse uso desses medicamentos sem responsabilidade. Vamos falar, né? Sem responsabilidade, o termo correto é esse. Os efeitos colaterais
podem levar a um emagrecimento absurdo, pode levar a confusão mental, pode levar a uma ansiedade exacerbada. Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões. Além de tirar oportunidades, aquilo que eu falei anteriormente, né, tirar oportunidade de pessoas que, de fato, estão precisando fazer uso desse medicamento. Então, é preciso a gente ter muita atenção a esses detalhes. Assim como também, voltando também para a questão, voltando só um pouquinho para essa que eu acho tão importante também, tão quanto a gente falar sobre essas questões às vezes, os equívocos no diagnóstico. Quando eu falei da depressão, e a gente tem vários tipos de depressão, como também a gente tem a depressão, a gente tem o bipolar, e muitas vezes o transtorno bipolar, ele tem 2 episódios. A depressiva, onde a pessoa fica embotada afetivamente, e a eufórica, a de mania, onde a pessoa fica muito estimulada, a pessoa fica muito acelerada. Mas esse segundo episódio, às vezes, ele aparece e manifesta de forma tardia. Então, a pessoa achando que é depressão, toma o remédio, a automedicação, toma o remédio para a depressão. Escutou falar, a um colega sugeriu, conseguiu o remédio ali, conseguiu comprar em outro lugar, passa a tomar um medicamento para a depressão, quando na verdade é uma depressão, mas é uma depressão bipolar. Só que ainda não foi manifestado os sintomas de mania. E quando vem se manifestar esses sintomas de mania, aí a gente pode dizer que o tratamento foi extremamente prejudicado. E aí a manifestação de outros sintomas realmente virão de forma muito mais potentes. E eu vou dar nome aos bois aqui, porque eu estava falando desses remédios que o povo está tomando como se fosse uma pílula da produtividade. Uhum. Tem um medicamento chamado Venvance, né? Tem a geração Venvance. São esses jovens que estão conseguindo, às vezes, com receita que é vendida no mercado clandestino na internet, o povo vai comprando o medicamento sem saber que ele pode causar hipertensão, arritmia e até mesmo um ataque cardíaco. Uhum. Um paciente com tendência à esquizofrenia ou transtorno bipolar, por exemplo, ele pode ter um surto maníaco e psicótico. Então, o Venvance não é um medicamento para se brincar, para fazer uso como se fosse uma pílula ou um doce. Qualquer, um docinho, estou precisando aqui de uma glicose. Não é brincadeira, tá, gente? E o uso prolongado pode levar ainda à depressão, pois você está estimulando um neurotransmissor a te dar energia. E quando há essa interrupção desse estímulo medicamentoso, isso pode dar um efeito contrário. A pessoa estava tão acostumada a ir sempre sendo estimulada pelo medicamento que quando não tem o medicamento, ela não rende. Uhum. Então, as pessoas têm que se dar conta disso. Isso, inclusive podendo ocorrer o efeito rebote, né? Se já não estava com essa performance adequada que ela gostaria de ter, pode ser que tenha o efeito rebote e ela tenha uma diminuição ainda maior desse quadro. Tá, então a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. Eu queria, antes de encerrar, vocês ainda vão falar, eu queria agradecer aqui mais uma vez aos nossos parceiros, tá? O Laboratório Proclínico, que tem uma história consolidada aqui em Alagoas. Hoje o Laboratório Proclínico conta com 3 unidades, todas aqui em Maceió. Então, tem na Ponta Verde, tem no centro e também tem no bairro do Benedito Bentes, inclusive com vacinação. Várias vacinas são disponibilizadas no atendimento do Laboratório Proclínico, nosso jeito de cuidar. E também eu quero agradecer ao SESMAC, que é um centro universitário presente há mais de 50 anos no mercado alagoano. E antes de encerrar, eu quero que vocês vão concluindo essa conversa boa e necessária que tivemos aqui com uma reflexão, começando pela Rose. Que reflexão você quer deixar hoje para o nosso público? Sobre a importância de se cuidar, de buscar ajuda quando você perceber que não está dando conta sozinho. Eu posso dizer para todas as pessoas que não se privem de buscar ajuda médica, que é muito importante, que não deve levar essa questão de que a medicação vai causar dependência ou que vai fazer uso para sempre, porque para toda regra existe uma exceção, inclusive eu estou aqui, faço questão de dizer, e que foi muito importante eu ter buscado ajuda, porque o tratamento junto com a medicação e a terapia me devolveu vida. Eu hoje me sinto outra mulher, hoje eu voltei a sonhar, eu hoje tenho objetivos e hoje eu sou feliz.
E eu quero agradecer demais a você por ter vindo. Foi uma maravilha Eu contar com agradeço a você, com a oportunidade. sua serenidade para falar do assunto, com a sua clareza e a sua responsabilidade. Muito obrigada, viu, Rose? Parabéns por inspirar tantas pessoas que hoje estão caindo agora esses tabus. As pessoas precisam se cuidar. Obrigada, viu? Sucesso, felicidades. Eu que agradeço. Obrigada pela E a professora oportunidade. Janaína, o que a gente pode dizer, Jana? Primeiro, eu gostaria de agradecer bastante essa oportunidade da gente estar falando sobre esses assuntos tão importantes para a nossa sociedade, para a gente ter essa oportunidade também de ter Rose aqui falando, encorajando outras pessoas. Trazer, como a Bia disse, com naturalidade esse assunto, para a gente sair quebrando esses tabus, esses estigmas, né? A gente tem as nossas campanhas de saúde mental, essas ações, onde promovem espaços também como esses aqui, para que a gente fale abertamente. Quanto mais a gente fala, mais a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue prevenir, combater. Lembrar que a Rose falou sobre, aproveitando muito a sua fala, que foi muito pertinente para a gente fazer essas ilustrações aqui, do projeto de vida. Eu não penso em saúde mental, eu não consigo pensar em saúde mental sem projeto de vida. O projeto de vida dela era o trabalho e a família, e foi ali que ela foi buscando vontade para mudar essa história, para virar a mesa mesmo aí, Isso. mudar essa história e buscar a qualidade de vida que você já tinha e estava tentando retomar essa qualidade de vida. Os prazeres que a gente tem, as pessoas que a gente deve procurar, nossa rede de apoio. Quando Rose disse que procurava a família, as pessoas que ela se sentia mais confortável, que passava mais confiança, a rede de apoio é muito importante que a gente busque nesses momentos. Para que a gente traga também aqui esse momento onde a gente consegue mostrar, por meio também do que o que Rose descreveu aqui, a oportunidade da gente se libertar da perfeição. Que a gente pode passar por esses momentos, sim. Que a gente não acometeu com você, como pode acometer comigo, inclusive que sou profissional e que busco, né, todas as formas de proteção, de cuidados. Você já buscou atendimento psicoterapêutico? Eu preciso fazer. Todo profissional, Todo tem que fazer, né? não é obrigatoriedade, mas é ideal que todos façam, porque a gente lida com emoções todos os momentos. Isso. Então, eu passo por dificuldades todos os momentos também. E uma coisa é eu trabalhar com você, lhe atendendo, cuidando das suas questões. Outra coisa é cuidar da minha ou de familiares, porque eu tenho um envolvimento afetivo. Claro. Eu estou lá totalmente envolvida emocionalmente, né? E assim como também buscar os meus cuidados. Você pode me trazer uma situação, Bia, muito semelhante à que eu estou passando. Se eu não tiver muito bem, com esses conteúdos muito bem processados, elaborados, eu posso confluir o que é seu, o que é meu, já não consigo mais distinguir, e as chances de não lhe ajudar Pode haver uma contaminação, são grandes. né? Exatamente. Da sua orientação Exatamente. profissional. Então, eu preciso estar com isso muito bem estabelecido, por isso que eu também faço o meu cuidado pessoal com psicoterapia. Perfeito, excelente ter você aqui, que é professora do SESMAC, psicóloga, especializada no assunto saúde mental, né, em vários âmbitos, e também que é ex-presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui em Alagoas, ou seja, uma autoridade no assunto. Muito obrigada, professora Janaína, muito obrigada, Rose. Deixa, por favor, o arroba de vocês duas. Arroba Rose Barros, 21. 21 e... @psi.Janaína Diniz. Muito obrigada, Eu professora que agradeço. Janaína. E antes de encerrar, deixa eu deixar um recadinho aqui, né? Semana que vem, aqui nessa câmera. Ó, gente, na semana que vem, o tema do próximo episódio vai ser fertilidade feminina e masculina. Olha que tema também, né? Muita gente atrás dessas informações, porque estamos percebendo queda na taxa de fertilidade. Isso é um fenômeno mundial. O IBGE tem falado sobre isso aqui no Brasil, né? Nossa população vai começar a diminuir a partir de alguns anos, porque as pessoas estão tendo menos filhos, mas às vezes não é só por opção, é porque tem problema mesmo. E a gente precisa entender isso. Vamos tirar dúvidas frequentes sobre tratamento médico e também mitos relacionados à fertilidade. E eu te espero no próximo episódio do Saúde em Foco.